Pega a seguinte situação. Você tá com problemas intestinais. Faz uma semana que não consegue ir no banheiro fazer o número 2. Daí você vai no médico, o médico te examina, ouve sua história e a partir daqui ele tem três opções de tratamento para te dar. A primeira opção é te dar um remédio para fazer você vomitar muito e também ter uma diarreia explosiva. A segunda opção é colocar uma sanguessuga no teu braço na esperança que você melhore. E a terceira opção é recomendar uma alimentação mais balanceada, com mais fibras e maior consumo de água. Qual a opção que é mais adequada? Bem, depende da época e do conceito de saúde. A lição principal desse vídeo é justamente que o conceito de saúde modifica a forma como a gente faz saúde, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Mas não é só isso. O conceito de saúde não é algo parado, estático no tempo. É algo que se adapta e que está em constante disputa. A história da humanidade foi marcada por diferentes modelos de saúde que refletiam as capacidades tecnológicas e científicas de cada época, mas também foram marcadas por questões religiosas e, principalmente nos últimos anos, econômicas. Nesse vídeo, você vai ver como, principalmente no Brasil, a questão econômica determinou e ainda determina fortemente qual é o modelo de saúde que a gente tem e como que isso impacta não só na consulta que você tem com o médico, mas como você acessa o médico e também como isso influencia no SUS e até como são elaboradas diretrizes clínicas de saúde, como por exemplo a diretriz brasileira de hipertensão. Então, vamos ver essa história muito interessante depois da vinheta. Vamos começar lá atrás, tipo uns 5.000 anos atrás. Os egípcios antigos tinham a medicina como uma profissão bem avançada. Tem historiador até que considera que a medicina que eles praticavam há 5.000 anos tinha resultados parecidos ou até melhores que a medicina europeia da Idade Média. E como que eles entendiam a saúde? Bem, eles tinham a noção de que o coração era o principal órgão do corpo humano. Suspeitavam que era no coração que residia a alma. Até porque, quando você fica ansioso, animado, com medo ou qualquer outra alteração de humor, seu coração dispara. Então, esse aumento da frequência cardíaca, e os egípcios sabiam identificar e medir o pulso, com certeza era uma ação da alma. Além disso, eles eram grandes construtores e provavelmente viam muitos acidentes de trabalho, assim como viam muitos ferimentos em guerra. Provavelmente, vendo o interior do corpo humano nesses acidentes e nessas guerras, e vendo que tudo parecia um monte de cano, eles desenvolveram um conceito de saúde baseado em canais. Pensa só, o intestino é um grande tubo. Os músculos, quando a gente vê eles separadamente, são alongados, fusiformes, parecem canos. Os ossos são arredondados e vários parecem canos, o húmero, o fêmur, os dedos. Nossos vasos, artérias e veias, canos. Então, numa simplificação grosseira, o conceito de saúde egípcio entendia que o corpo era formado por 33 canais e todos eles se originavam no coração. Qualquer doença, e lembre, o coração é onde morava a alma. Então, qualquer doença, além do componente espiritual, poderia ser uma questão de obstrução desses canais ou de aumento do fluxo de energia por esses canais. Então, as formas que os médicos egípcios entendiam de tratar as doenças era justamente restabelecer esse fluxo, fosse desobstruindo algo obstruído ou retomando a normalidade naquilo que estava alterado. Então, o tratamento medicamentoso era basicamente remédios expurgantes ou laxativos, ou seja, vai te fazer vomitar, urinar ou defecar mais, ou o contrário, medicamentos constipantes e antieméticos, ou seja, que impedem o vômito e as fezes. Isso é só um dos exemplos. Os egípcios tinham um protocolo de atendimento ao trauma muito avançado também. Mas olha só, é que a observação do corpo humano na sociedade egípcia, e isso vai seguir, essa observação leva às conclusões e essas conclusões ajudam a entender como que se dá o processo de adoecimento e como que faz para combater a doença e manter o indivíduo saudável. Quando a gente olha para os gregos e romanos, a gente vai ter dois conceitos de doença que acabam por se misturar em um só. O conceito de doença que começa com Hipócrates e depois avança com Galeno, é a teoria dos humores. E a teoria dos humores perdurou
muito na medicina europeia por milênios. Se não me engano, mais ou menos 1500 anos. E a ideia era qual? O ser humano é composto por 4 humores. Humor em latim significa fluido, líquido. Esses 4 humores seriam a bile amarela, a bile negra, o sangue e o fleugma. É só você pensar nas cores daquilo que a gente coloca para fora do nosso corpo ou que a gente tem por dentro. Sangue, urina, fezes, vômito, pus, secreções nasais, secreções dos nossos órgãos sexuais. Tudo isso vai estar englobado em alguma dessas coisas. Nesse conceito de saúde greco-romana, um dos pontos era de que esses humores determinavam em primeiro momento as características comportamentais de uma pessoa, e é por isso que a palavra humor virou sinônimo, de temperamento. Mas também as pessoas tinham esses humores em constante equilíbrio. O processo de adoecer seria um desbalanceamento nesses humores. Daí, a forma de se corrigir esse desbalanço seria ou tirando o excesso daquilo que está em excesso ou restaurando os humores que estariam a menos, vamos dizer assim. Então, o tratamento se baseava em quê? Assim como os egípcios, aqui nós vamos ter medicações que colocam as coisas para fora do corpo, para fora de todo tipo de buraco, ou que impedem que as coisas saiam do corpo. A gente também vai ter um componente importante da alimentação, não só em relação a comer certos tipos de alimentos, chás e líquidos que seriam considerados fundamentais para alguns tipos de humores, como também restringir o consumo de outros que poderiam fortalecer aquele humor que estaria em excesso. E aí entra também a ideia da sangria. Afinal, se sangue é um dos 4 humores que pode estar em desequilíbrio, a gente precisa de alguma forma de tirar o sangue, né? Daí que surge a sangria, seja através de instrumentos médicos, seja com o uso de sanguessugas. Então, novamente, através da capacidade de observação dos médicos da época, com as capacidades tecnológicas que eles possuíam, se constituiu a ideia de que seria, do que é que seria, a causa do processo de doença e como tratar essa doença. É algo básico, Para você tratar algo, você precisa ter uma ideia do que é que está causando. Mas essa ideia foi se modificando, principalmente a partir do século XVII, ou seja, anos 1600 para frente, principalmente por pensadores ingleses. E aqui começa a entrar em questão as mudanças econômicas que estavam acontecendo na Inglaterra. Foi lá para o século XVII que o médico inglês Thomas Sydenham propôs a teoria miasmática. E qual que era a ideia dele? Era de que a causa das doenças eram os miasmas. Miasmas seriam ares fétidos, um mau ar que carregava a podridão da matéria orgânica em putrefação e da contaminação da terra e das águas. Essa teoria se associava o mau cheiro com a doença. Até hoje a gente vê isso, mas nem todo cheiro ruim é doença. E isso também foi um ponto muito importante para a venda de incensos e perfumes. E essa teoria fez com que pântanos e mangues, que têm cheiros mais fortes, passassem a ser vistos como lugares geradores de doença. Você acha que é só coincidência que as bruxas nos contos de fadas vivem em pântanos? Mas o que estava acontecendo nas cidades inglesas nessa época é muito importante. A Inglaterra estava vivendo os primórdios de sua industrialização. E junto com a industrialização, bem no comecinho do século XVII, a teoria do Sydenham já é para o final do século XVII, veio também as leis de cercamento. Essas leis transformavam as terras do campo, que antes eram coletivas, em propriedade privada de alguns poucos proprietários. E, como consequência, teve uma expulsão maciça de camponeses para as cidades. Se antes esses camponeses conseguiam subsistir de alguma forma no campo, plantando o que eles comiam, agora eles têm que ir para a cidade, e eles iam em massa para a cidade para vender sua força de trabalho nas indústrias que estavam nascendo e viviam em condições totalmente insalubres. Londres começa no século XVII com cerca de 200 mil pessoas e mesmo com a peste negra que matou cerca de 100 mil no meio do século, chega no começo do século seguinte, no século XVIII, com mais de 500 mil. E todas essas pessoas foram se amontoando na cidade, sem nenhum planejamento urbano. As casas eram tão amontoadas que em 1666 teve um incêndio conhecido como o Grande Incêndio de Londres, que destruiu mais de metade da cidade, porque tudo era tão juntinho que o fogo só foi levando tudo embora.
E para onde que ia os dejetos dessas pessoas amontoadas, as excreções, como é que era a circulação de ar, de água, de esgoto? Simplesmente não tinha. E isso gerava putrefação a céu aberto, contaminação das águas e o mau cheiro. E obviamente que essa classe trabalhadora extremamente miserável, que comia mal, também vivia doente. Então, se você tem um povo que vive nessas condições insalubres e ao mesmo tempo é doente, a lógica é deduzir que são essas condições que causam a doença. Foi também entendido nessa época que era justamente essas condições que faziam a peste negra se alastrar e que ela se alastrava pelo ar. Aí que estava o erro, mas não tinha muito como saber naquela época. A situação de Londres era muito, mas muito insalubre. A poluição do ar, devido às crescentes indústrias, era generalizada. Tanto que desde o século XVII você já tinha escritores que falavam das nuvens infernais e sombrias, ou da fumaça horrenda que obscurece as igrejas, que faz nossos palácios parecerem velhos, suja nossas roupas e corrompe as águas. Dá para ver como que estava no imaginário do inglês a doença atravessando os ares e impregnando na população. E se você já teve a oportunidade de viajar para alguma cidade medieval na Europa, você pode ver como que as casas são apertadinhas e as ruas também. Isso não precisa ir muito longe também. Nas cidades que preservam a arquitetura colonial no Brasil, a gente vê ruas apertadas e casas coladas umas nas outras. Só que uma coisa interessante desse modelo de saúde é que ele traz um diferencial dos outros, que é o seguinte: ele apresenta um aspecto coletivo do adoecimento. Ou seja, agora o processo de doença não está mais tão somente no indivíduo. Não é um desbalanço individual de humores ou uma obstrução de canais de uma só pessoa. É um fenômeno coletivo, ambiental, que afeta um conjunto populacional. Então, como que a gente trata o coletivo? Com medidas sanitárias. A teoria dos miasmas proporciona o fortalecimento de uma medicina sanitária. É daí que você tem medidas que vão desde as futilidades, como incensos e perfumes para melhorar a qualidade do ar, e outras como reformas urbanas que vão gerar sistemas de coleta e tratamento de esgoto, escoamento de água e ampliação de ruas para melhor circulação do ar. Olha só que interessante, um modelo de saúde e doença afetando diretamente áreas que vão além da saúde, afetando engenharia civil, arquitetura, rede de esgotos. Então, falar de saúde não é só falar de corpo humano, mas também dos espaços que esse corpo humano habita e transita. Só que veja só, a teoria miasmática, ela não exclui a teoria dos humores. Uma dá base para uma saúde que atinge o coletivo, a outra dá cabo de questões individuais. Elas conviveram muito bem por muito tempo. Quem vai entrar em conflito com essa teoria miasmática é outro conceito de geração de doença, que vai começar com Louis Pasteur na França e Robert Koch na Alemanha. Mas vamos falar de Brasil antes da gente falar de Pasteur e de Koch. Você já ouviu falar na reforma urbana no Rio de Janeiro? Aquela que demoliu os cortiços e que logo depois veio junto à revolta da vacina? As mudanças que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro têm tudo a ver com o conceito de saúde e doença. Vamos lá. A gente está nos últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX. O Brasil tinha acabado de se tornar uma república. As ideias positivistas estavam a todo vapor. O Brasil queria ser um país moderno, mesmo que ainda se mantivesse agrário exportador, principalmente dependente de exportar café, açúcar e borracha. O positivismo traz uma ideia de progresso linear, de que todas as civilizações, através da ordem, da ciência e do conhecimento, vão andar numa linha reta de progresso, passando do subdesenvolvimento por estado em desenvolvimento até chegar no status de desenvolvido. O lema da nossa bandeira sintetiza o pensamento positivista: ordem e progresso. Através da ordem, o Brasil vai progredir. E o Brasil queria mostrar para o mundo, principalmente para o mundo europeu, que era moderno. O primeiro passo era acabar com o império. República era coisa moderna, império é coisa do passado. Só que o Rio de Janeiro, se Londres no século XVII era ruim, o Rio do começo do século XX era pior ainda.
Eu vou ter um episódio especificamente para detalhar a situação do Rio de Janeiro e as reformas que aconteceram. Mas só para você entender, o Rio padecia de varíola, febre amarela, malária, cólera, peste bubônica, só para citar algumas coisas. Todos os portos do Brasil, na verdade, eram poços de insalubridade. Fosse o Rio, fosse Santos, fosse qualquer outro. Eu vou repetir essa história em muitos vídeos, mas teve um navio italiano que atracou no Rio de Janeiro nessa época, que tinha uma tripulação de cerca de 300 pessoas. Dessas, 90% morreram depois de atracar no Rio, pegando alguma das doenças que eu mencionei. As pessoas evitavam o Rio, e o Rio era a capital. Não só isso, era através do Porto do Rio que se movimentava a maioria da atividade econômica do país. Então, a gente precisava dar um jeito no Rio de Janeiro. Mas como? A salvação veio apoiada em ideias sanitaristas que bebiam da teoria miasmática. Se as pessoas se amontoavam em casas apertadas, em cortiços e em ruas estreitas, onde não tinha esgoto, as coisas apodreciam a céu aberto, não tinha passagem de ar, bem, vamos gentrificar, quer dizer, vamos demolir tudo, expulsar essa galera pobre daqui, criar avenidas largas, casas espaçadas e transformar o centro do Rio na Paris dos trópicos. Eu digo o centro do Rio e não o Rio todo, porque depois que a classe trabalhadora foi expulsa do centro, foi viver do mesmo jeito na periferia, nas favelas, e lá o interesse político e econômico não chegou para melhorar a vida das pessoas. Então, novamente, você tem um modelo de saúde e doença que afeta diretamente o espaço em que as pessoas vivem e como elas vivem no espaço. Só que junto com esse movimento, que foi encabeçado por Oswaldo Cruz, nós tínhamos outros dois modelos de geração de doença que estavam ganhando força e que foram decisivos para a primeira reforma sanitária do Brasil, a teoria dos micróbios e a teoria dos vetores. Demolir cortiços, aumentar os corredores de ar, fazer uma rede de esgoto e ampliar avenidas pode até melhorar a qualidade da água e do ar e amenizar algumas doenças. Só que febre amarela é transmitida de mosquitos, né? Através dos mosquitos. Naquela época não se sabia disso. Só que o médico cubano Juan Finlay estava teorizando e conseguiu provar no século XIX, no finalzinho do século XIX, que sim, febre amarela é transmitida por mosquitos. Cuba, assim como o Brasil, também padecia muito de febre amarela. E Oswaldo Cruz e os outros médicos influentes do Brasil, como Emílio Ribas e Adolfo Lutz, estavam ligados nessa teoria e começaram uma campanha vigorosa no Brasil e em São Paulo também, né? Principalmente que Emílio Ribas e Adolfo Lutz estavam em São Paulo para combater os mosquitos, utilizando inseticidas como peretróides e telas nas casas. E deu muito certo. Se os médicos sanitaristas da época tivessem se baseado só na teoria dos miasmas, essas campanhas não teriam tido o resultado esperado. E vejam, o vetor, o mosquito, não é uma coisa que cai na esfera individual. Foi uma ação de saúde pública para resolver esse problema que afeta vários indivíduos, ou seja, a sociedade. E foi nessa época também que o Pasteur, o Louis Pasteur, estava se tornando um gigante no mundo da medicina, depois de provar a existência de seres invisíveis que causavam putrefação e estragavam as coisas. A partir daí foi dado o início da teoria dos micróbios e posteriormente foram descobertas as bactérias. Pasteur, Koch e Yersin, esses são alguns dos nomes de cientistas que ajudaram a desenvolver essas teorias. Não é à toa que a bactéria da tuberculose é chamada de bacilo de Koch e a bactéria da peste bubônica é a Yersinia pestis. E Oswaldo Cruz estudou no Instituto Pasteur na França. E qual foi o resultado disso? A descoberta das bactérias gerou uma corrida por soros e vacinas. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan, nos seus primórdios, chamados de institutos soroterápicos, foram criados justamente para desenvolver soros e vacinas contra as doenças que mais desgraçavam o Brasil. Cólera, peste bubônica, malária. Obviamente que nem sempre dava certo. Tentavam achar bactérias responsáveis por todas as doenças e ainda não se tinha conhecimento dos vírus. Os vírus só foram ser conhecidos mesmo com o advento do microscópio eletrônico. Então, várias bactérias levaram a culpa, por exemplo, da febre amarela. E vários soros sem sentido foram criados para tentar tratar essas doenças. Mas a real é que deu certo. Peste bubônica e cólera foram controladas nas principais cidades do Brasil. E essa teoria, a dos micróbios, mudou radicalmente a prática da medicina.
Mudou como que as cirurgias eram realizadas, dando base para as teses do Lister sobre asepsia e antisepsia. Mudou a mortalidade de diversas doenças. A gente passou a dar conta de outras doenças, como as parasitárias, com muito melhor efetividade. A medicina deu um salto qualitativo gigantesco. E diferente da teoria dos miasmas, que conseguia conviver com a teoria dos humores, a teoria microbiana desbancava todas elas. Esse conflito, principalmente entre a teoria microbiana e a teoria dos miasmas, era tão intenso porque ele mudava a forma de se produzir conhecimento médico. Os médicos mais antigos, formados e consagrados com a teoria dos miasmas e dos humores, e que tinham toda a sua prática baseada nesse tipo de teoria, se viram ameaçados por novos médicos que tinham uma formação totalmente diferente e formas de tratamento inovadoras. E veja, esses médicos tradicionais eram médicos que ocupavam altos cargos políticos, eram cargos das diretorias gerais, das inspetorias gerais, que eram como se fossem os ministérios, eram os médicos que mandavam nas associações médicas, e agora tinha toda uma leva de novos médicos que tinham uma nova visão. Não se tratava mais pacientes com sangria, com laxantes ou com expurgantes. Agora era soro e vacina. E o fundamental, a medicina passou de medicina observacional e empírica para medicina experimental. Se antes o médico, com seu exame físico e anamnese, se bastava para ser um excelente médico, agora ele precisava de acesso ao microscópio e a exames laboratoriais. Percebe o tamanho da mudança? A dinâmica da medicina mudou. Os médicos miasmáticos e dos humores não só foram superados, eles se tornaram obsoletos. Agora vamos olhar melhor para o Brasil para entender como que a saúde foi mudando e qual o conceito de saúde que saiu vitorioso. Olha, eu não sei se deu para perceber, mas a situação da saúde das grandes massas era muito, mas muito precária. Só que com as ações sanitárias, os avanços da medicina, principalmente com a microbiologia e os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, a qualidade de vida de grande parte da população, principalmente nas grandes cidades, mudou. As doenças, lá para a década de 30 do século passado, elas eram divididas em três. Eram as doenças de massa, que eram esse tipo de problema que atingia grande quantidade de populações. Eram doenças geralmente endêmicas e muito ligadas à pobreza em países subdesenvolvidos. Eram doenças como malária, bócio, verminoses, tuberculose. Tinha as doenças pestilenciais, que eram as doenças de natureza epidêmica, que tinham maior relação com questões de saneamento básico e saúde pública, que era a febre amarela, a varíola e a cólera e a peste. E, por fim, as doenças degenerativas, que estavam mais vinculadas ao desenvolvimento e à longevidade, como eram, por exemplo, as doenças do trabalho, câncer, diabetes, hipertensão e que são, em sua maioria, as doenças crônicas não transmissíveis e que exigem uma atenção mais individualizada e especializada. Agora, olha só, conforme a medicina e principalmente o sanitarismo no Brasil foi avançando e a capital, assim como outros polos urbanos como São Paulo, foi melhorando a qualidade de vida de uma parcela da população, as doenças ditas de massa e as pestilenciais começaram a sair do primeiro plano da política e da saúde brasileira. E conforme a industrialização foi ocorrendo nesses centros, a gente passa a ter as doenças como as doenças ocupacionais. E aí, como a saúde pública já estava resolvendo a questão dessas doenças epidêmicas e elas não eram mais aquele problema de antigamente, as doenças degenerativas, as doenças crônicas não transmissíveis começam a ganhar destaque. Isso aqui é um ponto fundamental. Olha só, perceberam que até agora a gente falou de modelos e teorias de como a doença surge e não exatamente de modelos de saúde? O que é ter saúde exatamente? Desde o Egito Antigo, a gente está falando sobre formas de tratar doenças agudas, doenças não crônicas. É como se o ser humano estivesse 100% bem e aí chega um momento de crise, um momento de doença e essa doença tem que ser combatida. Se dava mais foco, então, na doença e não na saúde. Conforme a medicina avançou, essas doenças epidêmicas e agudas foram sendo resolvidas. E agora as pessoas têm a oportunidade de sofrer de doenças crônicas. A gente aprende a diagnosticar
com equipamentos e exames laboratoriais, e agora fica a questão: como enfrentar doenças que não vão ser curadas, mas que vão ser tratadas e controladas? Se eu não consigo ficar livre da doença, eu vou ter que aprender a viver com ela, então eu vou ser doente para sempre? Eu nunca mais vou ser saudável? Percebe que isso leva à necessidade de atualizar o conceito de saúde? De olhar para o estado saudável não mais como a ausência de doença, mas como algo além? É nesse sentido que se torna hegemônico o modelo de saúde biomédico. Eu não gosto de chamar de biomédico, eu chamo de MMH, médico, medicamento e hospital. Ter saúde passa a ser considerado ter acesso a médicos, a procedimentos terapêuticos e diagnósticos e a instituições de saúde como hospitais. É nesse momento que várias palavras que usamos hoje entram no nosso vocabulário: medicina diagnóstica, SADT, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, assistência e previdência social. Olha só que doideira a história da saúde brasileira. Lá pela década de 20 do século passado, os trabalhadores, principalmente das ferrovias, começaram a demandar algum tipo de assistência médica para os seus problemas de saúde. É aí que nascem as CAPs, Caixas de Assistência e Previdência. Depois, na era Vargas, essas CAPs se expandem e viram uma política de Estado. Agora são os IAPs, Institutos de Assistência e Previdência Social. Assistência, literalmente fazendo referência à assistência médica, ou seja, uma forma de os trabalhadores com carteira assinada terem acesso à assistência médica. Previdência social. Previdência vem de prever, uma segurança social que os trabalhadores teriam prevendo a deterioração da saúde no futuro. Lembra doenças degenerativas, ou seja, que sua saúde vai degenerar no futuro. Essas doenças estão ganhando a cena. Na ditadura, todos os IAPs foram unificados no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e depois virou INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Foi principalmente na época dos IAPs, entre 1930 até 1966, que muitos dos hospitais públicos foram criados. Uma das funções dos IAPs não era só arranjar um médico para te atender, era construir toda uma infraestrutura hospitalar para você conseguir atendimento médico. O IANSP, por exemplo, um hospital famoso de São Paulo, foi criado justamente nessa época. Então, o que a gente está vendo aqui é que a saúde, para além da doença, estava sendo colocada em pauta. E acesso à saúde era sinônimo de acesso ao médico, ao medicamento e ao hospital. E esse modelo segue como hegemônico até os dias de hoje. Muita gente não tem acesso a nada disso, nem ao médico, nem ao medicamento, nem ao hospital. E muitas das ações públicas de saúde são voltadas para esse sentido: dar acesso a médicos, dar acesso a medicações e dar acesso a hospitais e tudo que tem dentro dele. Exemplos disso: mais médicos, farmácia popular e a mais recente política do governo agora, o Agora Tem Especialista. Só que olha só, se você trabalha numa escala 6x1, não tem acesso a alimentos nutritivos, vive em desertos alimentares que só oferecem fast food e comida industrializada, se você não tem tempo para lazer, se você não sabe se você vai conseguir pagar as contas, mas você tem acesso a um pronto-socorro se você cortar a mão, você tem saúde? Se o ambiente que você vive e trabalha é adoecedor, você tem saúde? Pior ainda, se numa lógica onde existem redes privadas de saúde que ganham dinheiro com a doença, não seria lucrativo a vida em um ambiente, em um sistema que gera doença? Esse questionamento foi a base para a criação do SUS. Conforme a ditadura ia perdendo força, o movimento dos médicos sanitaristas e de saúde coletiva foi ganhando força. Surgiram diversos pesquisadores e grupos de pesquisa, como na UFRJ, na Unicamp, e a criação do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que começaram a pensar a saúde para além do acesso ao médico, ao medicamento e ao hospital. Começou a se difundir no Brasil a ideia de saúde ampliada. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, já no processo de reabertura da ditadura militar, foi a pedra angular da criação do SUS. Sérgio Aroca, que era diretor da Fiocruz e presidiu a 8ª Conferência, fala o seguinte no discurso inaugural, abre aspas: saúde não é simplesmente a ausência de doença, não é simplesmente aquela pessoa que num determinado instante, por qualquer forma de diagnóstico médico, qualquer tipo de exame,
não seja constatado nele nenhuma doença. Além da simples ausência de doença, saúde deve ser entendido como um bem-estar físico e, portanto, no instante que ele é físico, ele supõe uma determinada maneira de sentir, social e afetiva, fecha aspas. E ele segue com o seguinte, abre aspas novamente, é um bem-estar social que pode significar que as pessoas têm mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente, que tem o direito à casa, que tem o direito ao trabalho, que tem o direito ao salário digno, que tem direito à água, que tem direito à vestimenta, que tem direito à educação, até informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, fecha aspas. E ele também traz um ponto de que ter saúde é poder viver sem medo de passar fome, sem medo de morrer, sem medo de ficar sem teto. O medo é gerador de doença. Isso é saúde ampliada. E pensar saúde ampliada vai além de pensar só em médico, só em medicamento, só em hospital. Pensar em saúde de forma ampla significa então combater a fome, em realizar a reforma agrária que o país está devendo, em rever as condições de trabalho, aumentar salário, reduzir exploração, aumentar o acesso à água e a saneamento básico, combater principalmente na realidade atual as alterações climáticas. Vamos pensar no que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquelas pessoas têm saúde? Pensar em saúde é pensar em acesso à educação e informação de qualidade. Esse foi o tom da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência que pariu o SUS teve participação de todos os setores da sociedade com mais de 4.000 delegados. Só teve um setor que não quis participar, por escolha própria, porque ele foi convidado, que foi o setor dos mercadores e empresários da saúde, os donos dos serviços e hospitais privados, porque a ideia da saúde ampliada contrasta com a saúde puramente assistencial. A ideia da 8ª Conferência era criar um sistema universal de saúde que fosse 100% estatal e que, se houvesse rede privada, ela deveria se submeter aos ditames públicos. Só que, apesar da vitória constitucional que tivemos em 88 com a criação do SUS, nós não tivemos a completa implementação do conceito de saúde ampliada. Não só isso, cada ano que passa, o SUS é cada vez mais devorado por esses mesmos mercadores da saúde que impõem a ideia de uma saúde individualizada, medicalizada, institucionalizada e centrada na figura e no acesso ao médico. Deixa eu te dar um contexto do poder dos mercadores da saúde. Durante a ditadura militar, que predominava a ideia de uma saúde assistencial através do INAMPS, o que os governos ditatoriais fizeram? Eles precisavam de uma rede hospitalar para atender os beneficiados do INAMPS. Então, eles contrataram diversos prestadores de serviço privado, deram subsídio, dinheiro e isenção de impostos para esses serviços privados construírem hospitais privados que atenderiam, através de convênio, a demanda do INAMPS. Era ótimo ser mercador da saúde nessa época. Você recebia dinheiro do governo para criar hospitais privados, que depois, seu cliente principal ia ser o próprio governo, que pagou para você ter o hospital e agora vai pagar pelo serviço do hospital. No fim da ditadura, vários desses prestadores de serviço privado começaram a se descredenciar do INAMPS, ou seja, fecharam as portas para atendimento público sem nenhum tipo de punição e passaram a atender exclusivamente de maneira privada. Nos últimos dias do INAMPS, 70% da rede pública era, na verdade, contrato de serviço privado. Então, você tinha um interesse econômico gigantesco dos mercadores da saúde para manter essa rede privada, para continuar mamando nas tetas do Estado. E a questão aqui é o seguinte: o modelo de saúde, médico, medicamento e hospital, não é um modelo que se propõe a promover saúde de forma coletiva, de forma a erradicar diversos problemas de saúde. Na verdade, é um modelo que vira um gestor da doença, tornando cada vez mais cada indivíduo dependente da interação contínua com os serviços de saúde. O modelo de saúde ampliada, entendendo que a raiz da doença se encontra em diversas questões sociais, que vão desde saneamento básico, passando por reforma agrária, reforma trabalhista, reforma nos serviços de saúde,
busca erradicar as diversas doenças e tem o potencial de diminuir não só a prevalência, como a incidência das doenças. E isso, dando certo, diminui a demanda por médicos, por medicamentos e hospitais. Como que fica o lucro das empresas farmacêuticas e das redes privadas de prestadores de serviço da saúde nesse contexto? Tem um artigo interessante que ajuda a dar luz na questão de como a forma de pensar saúde vai mudar a forma de fazer ciência em saúde. O artigo se chama Sick Individuals and Sick Populations. Em português, indivíduos doentes e populações doentes. A depender do modelo de saúde que se usa, se é um conceito mais coletivo, voltado para a saúde ampliada, ou um modelo individualizante, como médico, medicamento e hospital, certos tipos de estudos vão ser mais favorecidos. Por exemplo, estudos populacionais vão procurar desenvolver estratégias de prevenção que são voltadas para o controle dos determinantes e incidência das doenças na população. Estudos de indivíduos vão buscar estratégias de prevenção que foquem em descobrir quem são os indivíduos de alto risco para o desenvolvimento das doenças, mas não foca no risco em si. E cada um desses vai ter políticas públicas e diretrizes diferentes. Só que a grande diferença é que o olhar social, o olhar populacional, nos ajuda a identificar a raiz dos problemas de saúde. Olha só como isso se traduz na nossa prática diária. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a Diretriz Brasileira de Cardiologia para Hipertensão Arterial. Nela, eles redefiniram os valores do conceito de pré-hipertensão para pessoas que têm pressão entre 120 a 139 de sistólica e 80 a 89 de diastólica. A justificativa deles é de que essas alterações buscam identificar precocemente indivíduos em risco de hipertensão e incentivar intervenções mais proativas para prevenir a progressão para a hipertensão arterial. Junto com isso, eles recomendam as seguintes medidas não medicamentosas para o controle da pré-hipertensão: diminuição de peso, redução da ingesta de sódio, exercício físico aeróbico e atividade física em geral. Só que, olha só, essa questão da pré-hipertensão gera um maior número de consultas médicas e de procedimentos como o MAPA, que é a medição da pressão arterial contínua. Junto com isso, abaixar os valores de pré-hipertensão para identificar mais precocemente indivíduos em risco de hipertensão não significa que mais pessoas vão ter acesso a médico, porque falta médico. Na verdade, é justamente o acesso ao serviço de saúde que esses pacientes não têm. Falta esse acesso, falta postos de saúde, faltam unidades básicas de saúde, faltam médicos de famílias, faltam agentes comunitários de saúde. Se você mantivesse o mesmo critério de pré-hipertensão de antes e você ampliasse a rede de saúde da família, de agentes comunitários, você conseguiria aumentar a identificação dos pacientes em risco de hipertensão arterial. As recomendações das medidas não medicamentosas também não levam em conta a realidade da massa trabalhadora brasileira, que vive uma vida acelerada e estressante, trabalhando em escala 6x1, pegando 2 horas de transporte para ir, 2 horas de transporte para voltar, não tem tempo de cozinhar, de se alimentar, tem que ficar comendo produtos industrializados com alto teor de sódio, porque é o que tem para comer, é o que cabe no bolso e não tem tempo nem dinheiro para fazer atividades físicas. Então, para melhorar a pressão arterial em uma escala populacional, a gente precisa repensar o acesso à alimentação. Precisa de uma reforma urbana que melhore o transporte público e coloque o trabalhador mais perto do seu local de trabalho. Precisa repensar as escalas de trabalho para que o povo tenha tempo de cuidar da própria saúde. Seguindo um modelo de saúde que não olha para o social, a gente não vai ter mudanças estruturais nem duradouras na saúde da população. Essa questão de pré-alguma coisa também é um sintoma de sociedades que adotam modelos de doenças individualizantes. Os Estados Unidos não tem só o conceito de pré-hipertensão, eles também têm o conceito de pré-diabetes que segue a mesma lógica. A Europa e a Organização Mundial da Saúde, que ainda prezam por algum tipo de medicina social, não aceitam esses conceitos de pré-hipertensão e pré-diabetes. Caminhando para os finalmente, o SUS surge como essa tentativa de difundir a ideia de um sistema de saúde baseado em um conceito de saúde ampliada, mas o poder dos empresários da saúde já era muito grande e foi crescendo durante a ditadura militar. Como que confronta essas grandes redes, principalmente vivendo sob a ideologia neoliberal
que permeou todos os governos brasileiros desde a redemocratização. O SUS foi cada vez mais se desfigurando para manter essa lógica de médico, medicação e hospital. Não que não faltem médicos nem hospitais, a gente tem uma crise crônica de falta de leitos especializados e de médicos. A gente precisa disso, mas isso é só um aspecto da saúde. O Brasil tentou caminhar no caminho da socialização da saúde através da política e estratégia de saúde da família, da atenção primária e da medicina de família e comunidade. Mas esse aspecto se degenerou tanto que o que aconteceu de verdade foi puramente o deslocamento do médico que antes era parte do hospital e foi para fora do hospital. Mas a lógica individualizante continua a mesma, se foca só na saúde do indivíduo e não na da população. Enquanto a gente não fornecer alimentação saudável em escala nacional para toda a população, para acabar com a fome de vez e acabar com os desertos alimentares, a gente ainda vai continuar tendo hipertensão, diabetes, dislipidemia, que por consequência vão levar a AVCs, a infartos, insuficiência cardíaca, edemas agudos de pulmão e amputações por pé diabético, que lotam os hospitais e sobrecarregam o serviço público. Enquanto a gente não tiver uma reforma no modal de transporte do Brasil, ou seja, enquanto mantivermos a lógica de rodovias predominante sobre a lógica de metrôs e trens, a gente vai continuar tendo mais de 35 mil óbitos por ano no trânsito e outros 300 mil acidentados, que geram sequelas, perdas bilionárias para a economia brasileira, demandas por atendimento de emergência em trauma, cirurgias de emergência, um contingente cada vez maior de pessoas com deficiências incapacitantes. Enquanto a gente mantiver a lógica de privatização dos sistemas de água e saneamento básico, vamos continuar tendo contaminações, surtos de diarreia, ausência de expansão do saneamento básico. Meu Deus, gente, a gente está em 2025 e tem gente no interior da Bahia e do Sergipe morrendo por cirrose por esquistossomose. Enquanto a gente não tiver trabalho digno, com tempo para lazer e salários que não sejam de fome, a gente vai continuar tendo epidemia de burnout, ansiedade, depressão, que vão levar a perdas de produção no trabalho, vão levar a inúmeras visitas no pronto-socorro e podem culminar em tentativas de autoextermínio. Tudo isso, no fim das contas, se reflete em mais uso e sobrecarga das emergências, do SAMU, de cirurgias e por aí vai. Mas, por outro lado, isso mantém em bom funcionamento a lógica de atendimento individualizado. E já que o SUS segue precarizado e subfinanciado, isso estimula as pessoas que padecem dessas doenças a buscarem convênios médicos e atendimentos particulares. A situação da saúde da sociedade brasileira não melhora, mas a de alguns indivíduos sim. E quando a gente olha para as políticas governamentais, elas estão andando para o lado de melhorar a saúde pública ou de fortalecer a saúde individual. A gente tem expansão de vagas de residência para aumentar o fornecimento de especialistas. A gente tem programa de Estado para interiorizar o fornecimento da saúde. A gente tem expansão dos serviços públicos de saúde multiprofissional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação de um modo geral. Ou a gente tem um programa, como agora tem especialista, que troca a dívida do serviço privado com o Estado por atendimento, que só fortalece mais o setor privado e mantém a lógica individualizante e, pior, presa aos grandes centros urbanos e que lembra muitos convênios que a ditadura firmava com os mercadores da saúde. Ou a gente tem o maior programa de privatização de rodovias do país e de privatização dos metrôs de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, que comprovadamente pioram a oferta dos serviços e piora a situação da saúde da classe trabalhadora e abandona um projeto de desenvolvimento de uma malha ferroviária e metroviária, facilitando com que o trabalhador chegue no seu local de trabalho, more perto do seu local de trabalho, chegue a um local de lazer. A gente também tem os maiores programas de privatização das empresas públicas de saneamento básico, que comprovadamente pioram a qualidade da água e andam no caminho contrário da universalização do saneamento básico, piorando a saúde da população. A gente também segue na lógica de planos safra que fornece mais de 400 bilhões de reais para o agronegócio seguir na lógica de produzir milho e soja para exportar
em detrimento da soberania alimentar brasileira, enquanto milhões de brasileiros ainda passam fome ou estão em insegurança alimentar, ou quando não, estão em situação de desertos alimentares, onde só se pode alimentar de produtos industrializados. Estamos em 2025, mas muitos dos nossos problemas de saúde ainda são do século passado. Então é isso, minha gente. Acho que deu para perceber que existe uma grande complexidade no assunto de conceitos de saúde, principalmente na atualidade, conforme a saúde ganha um aspecto político e econômico e principalmente vira uma mercadoria. Propor melhorias na saúde pressupõe partir de um conceito de saúde. O conceito de saúde X pode fazer você entender que saúde é ter mais exame, mais procedimento. O conceito de saúde Y pode fazer você entender que ter saúde é ter comida de qualidade, tempo de lazer, tempo para cuidar da vida, viver sem medo. E um conceito não precisa excluir o outro, mas o que é a realidade que a gente vive? Eu acredito que a gente vive uma hegemonia de um modelo que não vai resolver na raiz os problemas de saúde da nossa população. E aquele modelo que pode trazer esse tipo de solução é solenemente ignorado. Então eu fico por aqui e espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!